Bom, para comentar os assuntos de política, hoje a gente está com o Rodrigo Gonzalez, cientista político e professor da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia a todos. Gostaria que você comentasse primeiro aí o que ainda é possível fazer neste momento em que a gente está apenas a 9 dias da votação. Eu diria que neste momento a campanha eleitoral está indo para a sua reta final. Então, o que a gente pode ver na campanha? Os candidatos que conseguiram, digamos, se posicionar bem, tendem a repetir o discurso, e alguns candidatos, principalmente se nós pensarmos nas candidaturas para o Senado, nas candidaturas para as assembleias legislativas e para a Câmara Federal, entram naquele momento que eles tentam chamar a atenção do eleitor, uma vez que esse é o voto que o eleitor menos se preocupa no processo de campanha eleitoral, ou seja, a campanha das majoritárias para governador e para presidente tem uma grande exposição de mídia no noticiário do dia a dia, mas a campanha para o parlamento acaba ficando num segundo plano, e esse é o desafio desses candidatos de chamarem ainda a atenção do eleitor para fazer a sua escolha nesse período. Então, o eleitor vai ser bombardeado com uma grande quantidade de informação num curto espaço de tempo. E qual seria a importância dos candidatos nesse momento em debates e entrevistas sabatinas? Vai ter um debate, uma sabatina e um debate aqui neste sábado. Lula já falou que não vai participar. Quem está na frente nas pesquisas, é melhor ficar quieto ou é importante ir à frente, falar dos seus planos para os eleitores ainda poderem conhecer melhor o seu candidato? As vantagens e desvantagens do debate. Para o eleitor, o debate é um momento importante na medida em que é aquele momento que se pode ver o candidato cara a cara, o candidato, digamos, sem os controles do horário eleitoral, sem os controles do espaço em que ele próprio produz o seu conteúdo. Claro, do ponto de vista da estratégia do candidato, um candidato que está bem avaliado nas pesquisas pode considerar que participar do debate pode oferecer um momento de ataque para os seus adversários que mais pode prejudicá-lo do que ajudá-lo. Então, existe uma tradição, não sei se positiva ou negativa, mas já existe uma tradição nos debates brasileiros desde a redemocratização, que frequentemente o candidato mais bem avaliado acaba deixando de participar dos debates. Fernando Henrique fez isso em algum momento, o próprio Bolsonaro fez em algum momento, e o Lula eventualmente está utilizando dessa estratégia nesse momento. Perde o eleitor com a impossibilidade de ouvir, digamos, o enfrentamento cara a cara, mas é a estratégia de cada candidato que define, digamos, a sua participação ou não. Desculpe, mas eu não ouvi a pergunta, estava sem som. Lula, do PT, faz comício em Ipatinga, Minas Gerais, às 6 da tarde. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, cumpre agenda em Minas Gerais. Às 11h30 da manhã, sai em motociata por Divinópolis. Ainda na cidade, faz comício à 1h, almoça com autoridades às 2h30 e se encontra com lideranças religiosas às 13h30. Às 5h, participa do evento Mulheres pelo Brasil na cidade de Contagem. Ciro Gomes, do PDT, se reúne com a Confederação Nacional dos Transportes em São Paulo às 2 da tarde. Simone Tebet, do MDB, visita o Centro de Treinamento Paraolímpico em São Paulo, junto com a candidata a vice-presidente Mara Gabrilli, às 10h30 da manhã. Às 4h30 da tarde, visita a Universidade Zumbi dos Palmares, também na capital paulista. Soraya Tronic, do União Brasil, se reúne com a equipe de assessoria de comunicação da campanha eleitoral em São Paulo, às 10 da manhã. Felipe Dávila, do Novo, tem encontro com executivas em São Paulo, às 8h30 da manhã.
Vera Lúcia, do PSTU, cumpre agenda em Fortaleza, no Ceará. Ao meio-dia, se reúne com operários da construção civil. Às 6 da tarde, participa de plenária com apoiadores de campanha no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência no estado do Ceará. Sofia Manzano, do PCB, grava vídeos para a reta final da campanha às 10 da manhã. Às 7 da noite, participa de uma live com o tema Universidade à Esquerda. Constituinte Emael, do Partido Democracia Cristã, participa de caminhada em São Paulo às 4 da tarde. Já a padre Kelmon, do PTB, participa de reuniões ao longo do dia para o debate do próximo sábado. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, almoça na ocupação Manuel Aleixo, em Mauá, na Grande São Paulo, ao meio-dia. Às 2 da tarde, faz caminhada pela cidade. Às 7 da noite, faz gravação de podcast na capital paulista. Bom, a gente acabou de ver a agenda dos candidatos para hoje aí com Paulo Edson Fiore. A gente teve um probleminha com áudio, mas já estamos voltando agora para continuar com o Jornal Normal. Estamos conversando com o professor, comentarista em assuntos políticos aí, o Rodrigo Gonzalez, que é cientista político, professor da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, voltando contigo então, pesquisadores aí estimam que mais ou menos metade do eleitorado não é fiel nem a Lula, nem a Bolsonaro, mas admite votar em um por medo do outro. Esse é um voto que pode mudar ainda ou não? Eu diria que essa eleição agora tem uma característica um pouco diferenciada de eleições anteriores. Nós, pela primeira vez, temos uma candidatura de um presidente no cargo, enfrentando-se a um ex-presidente, ou seja, dois candidatos que já passaram pelo cargo, portanto, tiveram uma grande exposição de mídia, são relativamente conhecidos, o que fez com que houvesse uma polarização praticamente desde antes da campanha. Isso, de alguma forma, tanto polarizou as posições, como de um pouco solidificou a opção em um ou outro candidato. Em eleições anteriores, nós tomáramos, por exemplo, nas pesquisas pré-eleitorais, havia sempre uma grande diferença entre a pesquisa, a entrevista não estimulada, quando tu pergunta simplesmente para o eleitor em quem ele vai votar, e aquela entrevista, a pergunta estimulada em que tu mostra um cartão com os nomes dos candidatos e aí o indivíduo diz, escolhe este ou aquele. Nessa eleição nós temos uma diferença pequena porque os principais candidatos, falemos, por exemplo, do Lula, do Bolsonaro, o próprio Ciro Gomes, são candidatos bastante conhecidos da população. Então a margem para mudança do voto a partir do surgimento de um novo candidato, de uma pessoa menos conhecida, de uma pessoa que não havia concorrido a eleições antes, mudou bastante. Não significa que não possa haver mudanças. O eleitor brasileiro normalmente é um eleitor que vota muito por impulso, vota muito pelas emoções, mas mesmo nesse sentido, ou seja, mesmo que ele faça um voto de natureza emocional, essa polarização do debate hoje, inclusive com ataques mútuos de uma campanha a outra, tende também a reforçar essa noção de voto emocional, e poderá se manter, digamos, mais ou menos fixa a posição. O que a gente ainda não sabe, e esse é um dos fatores que pode definir o resultado da eleição, é qual o percentual de eleitores não vai votar. Porque quando o eleitor vota apenas pelo desejo de que o outro candidato não ganhe, ou que pelo desgosto de um candidato mais do que o apoio do candidato de sua preferência, pode haver uma tendência de, em algumas circunstâncias, ele preferir se abster, no dia de eleição ele não sai de casa. Então essa é a nossa incógnita por enquanto. Ou seja, quantos desses eleitores que estão votando por impulso realmente desejam aquele candidato ou podem ainda ter uma opção de última hora de votar em branco, de anular ou de ficar em casa.